Livro de Apoio, capítulo 4. Sobre o Senhor Jesus Cristo. O tema sobre a verdadeira identidade de Jesus de Nazaré é algo palpitante e ao mesmo tempo oportuno. São milhões de seres humanos que ainda não conhecem o verdadeiro Jesus dos Evangelhos. Muitas pesquisas criteriosas foram realizadas sobre a vida e a obra de Jesus ao longo dos séculos. No entanto, ele continua sendo a personagem mais controvertida e mais importante da história. Jesus é tema de filmes, músicas, livros, poesias, pinturas e teatros como ninguém. Sua história está traduzida em 2.935 línguas. Ele revelou seu poder sobre o reino das trevas, sobre Satanás e sobre o inferno, sobre as enfermidades e sobre a morte, sobre o pecado e sobre a natureza. Seus discípulos chegaram a perguntar: que homem é este? O próprio Jesus perguntou certa vez: quem dizem os homens ser o filho do homem? A resposta certa depende da revelação divina, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está no céu. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Desde os primeiros séculos do cristianismo, houve tentativa de resposta para essa pergunta, mas sem a revelação divina, ninguém é capaz de acertar. Os grandes heresiarcas do passado fracassaram, como os gnósticos, Simão de Samaria, Saturnino, Basílides, Cerinto, Marcião e Valentino, entre outros. Os monarquianistas dinâmicos, como Teódoto de Bizâncio, o Curtido e Paulo de Samosata, modalistas, Noeto, Práxias e Sabélio, Ário, Apolinário, os monofisitas, Eutique e Jacó Baradeus, os discípulos deles ainda estão por aí. O Espírito Santo já havia falado de antemão, por meio do ministério do apóstolo Paulo, a respeito dos pregadores de um Jesus estranho aos evangelhos. O Jesus das Escrituras, a sua divindade. A Bíblia afirma textualmente e com todas as letras que Jesus é o verdadeiro Deus, o mesmo Deus Javé de Israel. O Filho é chamado Deus Forte, Javé, Justiça Nossa, ou Senhor, Justiça Nossa, e o Verbo era Deus. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram a fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. As Escrituras mostram diversas vezes o Senhor Jesus ao lado do Pai, revelando assim a sua divindade. Graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivificas, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. O Senhor Jesus possui os mesmos nomes e títulos divinos, como Javé dos Exércitos e Criador. Jesus é o mesmo Deus Javé dos Exércitos. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Esse salmo transcende o marco nacional. É um salmo profético que fala sobre o retorno de Cristo à sua glória na sua ascensão. É o cântico dos anjos e a festa da recepção do Filho de Deus, pois ele
voltou vitorioso ao céu. O Novo Testamento chama Jesus de o Senhor da Glória. As portas e entradas eternas se referem às portas do céu que se abriram para receber o Rei dos Reis. E isso se cumpriu em Atos, capítulo 1, verso 9 a 11. Isaías 6, verso 3. Diz que a terra está cheia da sua glória, de Javé dos exércitos. Entretanto, o Novo Testamento diz que Javé é Jesus. Compare Isaías 6, 3, 10 com João 12, 40 e 41. O verso 40 é uma citação de Isaías 6, 10. E o verso 41 de Isaías 6, 3. Assim a Bíblia ensina que Jesus é o Deus Javé dos exércitos. Jesus é o mesmo Javé. Jesus é chamado de Javé, justiça nossa. Os profetas Isaías e Malaquias profetizaram que João Batista seria aquele que viria ante a face de Javé. Essas palavras foram citadas por Zacarias por ocasião do nascimento de João. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor e preparar os seus caminhos. Veja que o nome Senhor está no lugar de Javé. Entretanto, João Batista foi o precursor de Jesus. O profeta Ezequiel chama o Messias de Javé, Deus de Israel. E disse-me o Senhor: esta porta estará fechada e não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela, por isso estará fechada. Esta profecia começou a se cumprir quando Jesus entrou em Jerusalém montado no jumento. Ele caminhou no sentido do Monte das Oliveiras ao centro da cidade e passou pela porta oriental. Atualmente a porta dourada, a única que dá acesso direto ao pátio do templo. Esta porta, que fica no lado oriental de Jerusalém, foi lacrada no ano 1542 por ordem de Sultão Suleimã II, o Magnífico, e permanece fechada até hoje. Quem é este Javé, Deus de Israel, que entrou por essa porta? É Jesus, o profeta de Nazaré. A Bíblia revela também a divindade de Jesus e sua igualdade com o Pai, nos seus atributos incomunicáveis. Jesus é eterno, ele existe desde a eternidade, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Pai da eternidade. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele mesmo declarou ser onipotente. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. A Bíblia mostra que Jesus está acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Jesus mesmo afirmou ser onipresente, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. E mais, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Ele é onisciente, pois sabe todas as coisas. Agora conhecemos que sabes tudo e que não precisas que ninguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Senhor, tu sabes tudo. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Jesus é o Criador do céu e da terra. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Além disso, Jesus transcende a criação. Por isso significa que ele é um ser à parte da criação, não participa dela. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. A sua humanidade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo é o eterno e verdadeiro Deus e ao mesmo tempo o verdadeiro homem. Tornou-se homem para suprir a necessidade humana. O termo Emanuel é traduzido pelo próprio escritor sagrado por Deus conosco. Isso mostra que Deus assumiu a forma humana e como homem viveu entre nós. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E todo espírito que confessa que Jesus não veio em carne não é de Deus. O ensino da humanidade de Cristo, no entanto, não neutraliza a sua divindade, pois ele possui duas naturezas, humana e a divina, o que está claramente expresso no seu nome Emanuel. Jesus foi revestido do corpo humano porque o pecado entrou no mundo por um homem e pela justiça de Deus tinha de ser vencido por um homem. Jesus se fez carne,
fez-se homem, sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como homem. A Bíblia mostra que todo o gênero humano está condenado, que o homem está perdido e debaixo da maldição do pecado. Todos são devedores e por isso ninguém pode pagar a dívida do outro. A Bíblia diz que somente Deus pode salvar. Então, esse mesmo Deus tornou-se homem, trazendo-nos o perdão de nossos pecados e cumprindo Ele mesmo a lei que promulgara. Quando Jesus estava na terra, não se apegou a prerrogativas da divindade para vencer o diabo, mas aniquilou a si mesmo, fazendo-se semelhante aos homens. Os evangelhos revelam atributos característicos do ser humano em Jesus, como, por exemplo, ele nasceu de uma mulher, embora gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Seu nascimento, contudo, ou seja, o parto pelo qual ele veio ao mundo, foi normal e comum como o de qualquer ser humano. Ele cresceu em estatura e sabedoria. Ele sentiu sono, fome, sede e cansaço. Ele sofreu, chorou e sentiu angústia. Ele teve mãe humana, além de irmãos e irmãs. Ele morreu, embora ressuscitasse ao terceiro dia, passando pelo ardor da morte. Ele deu provas materiais de ter um corpo humano. Ele foi feito semelhante aos homens, mas sem pecado. Assim como é pecado negar a humanidade de Cristo, da mesma forma é pecado negar a sua divindade, pois Jesus é tanto humano como divino. Como o homem sentia dores do ser humano, e como Deus hoje supre as necessidades da humanidade. O Filho de Deus. O conceito de pai e filho, na divindade, não deve ser confundido com o processo de reprodução humana, nem com o relacionamento pai e filho numa família natural. Os muçulmanos consideram ofensa chamar Jesus de Filho de Deus, pois analisam essa relação no plano humano. Eles creem que pregamos que Deus teve relações sexuais com Maria, pois assim interpretam o nosso conceito de Filho de Deus, diz a religião islâmica. Originador dos céus e da terra, como poderia ter prole quando nunca teve esposa? E foi ele que criou tudo o que existe e é onipresente? O Alcorão 6:101. Nenhum cristão no mundo pensa dessa forma. Essa caricatura é a invenção deles. Jesus é chamado de Filho de Deus no Novo Testamento porque ele é Deus e veio de Deus. Jesus mesmo disse: eu saí e vim de Deus, saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. A concepção e nascimento virginal. O Senhor Jesus foi concebido por obra e graça do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Iria aparecer um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E respondendo o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti nascer há de ser chamado Filho de Deus. A palavra profética anunciava isto desde o profeta Isaías. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. O substantivo hebraico para virgem usado nessa passagem é Almah. Isto tem dado espaço para intermináveis controvérsias, principalmente por eruditos judeus e por teólogos cristãos modernistas, na tentativa de neutralizar a doutrina do nascimento virginal de Jesus. Alguns afirmam que a palavra mais apropriada para virgem seria Betulá, querendo com isso dissociar Mateus 1:23 de Isaías 7:14. A palavra Betulá aparece 51 vezes no Antigo Testamento hebraico e é traduzida 44 vezes por Partenos na Septuaginta. Ela pode se aplicar a uma mulher casada, o que não ocorre com o substantivo Almah, que só se aplica à mulher solteira. Com base em Joel 1:8, diz o escritor que Betulá nos textos aramaicos tardios era aplicada a uma mulher casada. Com isso, portanto, traria muita confusão. Parece que a eleição da palavra Almah foi deliberada. Parece que é a única palavra hebraica disponível que indica com clareza que aquela que ele designa
não estava casada. O substantivo Alma aparece 9 vezes no Antigo Testamento hebraico. Título, pois a palavra hebraica Almot é plural de Alma. Em 2 lugares, a Septuaginta traduziu esse termo pelo vocábulo grego Parthenos, que significa virgem. A mesma Rebeca que é chamada virgem, Betulá em hebraico, a quem varão não havia conhecido. No verso 16, desse mesmo capítulo, ela é chamada de Alma na Septuaginta. Foi traduzida por 72 judeus de Alexandria antes do nascimento de Jesus. Com o surgimento do cristianismo, os cristãos pregavam que a concepção e o nascimento virginal de Jesus era o cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento. Assim começaram as disputas com os judeus contra a igreja. Os judeus sustentavam que Isaías 7,14 não fala de uma virgem, Parthenos, mas de uma mulher jovem, Neanes. Os cristãos respondiam acertadamente que tradução Parthenos provém de tradutores judeus. Talvez seja essa uma das razões pelas quais as autoridades judaicas resolveram revisar a Septuaginta. As versões gregas do Antigo Testamento que vieram após o cristianismo substituíram Parthenos por Neanes, jovem. Áquila era judeu e discípulo do rabino Akiva, morto em 132 d.C. A outra versão é a de Teodócio, ou Teodosião, apóstata do cristianismo, que voltou ao judaísmo, final do 2º século depois de Cristo, e finalmente a de Símaco, que era ebionita, seita judaica que negava a divindade de Cristo, preparada em 170 depois de Cristo. Até hoje, os israelenses em Israel usam Alma para designar senhorita. Gerhard Van, em sua obra Revelação Messiânica do Velho Testamento, apresenta a seguinte conclusão: um exame dos materiais disponíveis a estudiosos e peritos, como indicado acima, leva-nos à segunda conclusão de que, com base no uso do termo tanto em hebraico quanto em ugarítico, o termo Alma deve ser traduzido por virgem. A Septuaginta dá pleno apoio a isto, e o testemunho do Novo Testamento dá a palavra final. Isaías disse e pretendeu dizer virgem. Jesus e os credos. Os gnósticos e demais heresias e heresiarcas. O monarquianismo foi um movimento que surgiu depois da metade do 2º século em torno do monoteísmo cristão. Os monarquianistas se dividiam em 2 grupos: os dinâmicos, que ensinavam ser Cristo filho de Deus, mas por adoção, e os modalistas, que ensinavam ser Cristo apenas uma forma temporária da manifestação do único Deus. Tertuliano chamou de monarquianistas, do grego monarquia, governo exercido por um único soberano. Eram os opositores da doutrina do Logos, os alogoi, aqueles que rejeitavam o Evangelho de João. Teódoto de Bizâncio, o curtidor, discípulo dos alogoi, aceitava o Evangelho de João com certa ressalva e foi o primeiro monarquianista dinâmico de importância. Chegou a Roma em 190, mas foi excomungado em 198. Ele ensinava ser Jesus um homem e nada mais, que nasceu de uma virgem e teve uma vida santa, pois o Espírito Santo sobre ele desceu por ocasião do seu batismo no Rio Jordão. Alguns dos discípulos de Teódoto rejeitavam qualquer direito divino em Jesus, mas outros afirmavam que Jesus teria se tornado divino, em certo sentido, por ocasião da sua ressurreição. O mais famoso monarquianista dinâmico foi Paulo de Samosata, bispo de Antioquia entre 260 e 272. Ele dizia que o Logos e o Espírito Santo eram qualidades divinas e não pessoas. E mais, o poder do Logos habitara em Jesus como num vaso, como nós habitamos nossas casas. A unidade que Jesus tinha com Deus era da vontade e do amor, não de natureza. Paulo de Samosata foi considerado herege por negar a natureza divina de Cristo e terminou excomungado em 269, depois de suas ideias serem examinadas por 3 sínodos. Os monarquianistas modalistas não negavam a divindade do Filho nem a do Espírito Santo, mas sim a distinção dessas pessoas, o que é diametralmente opostos aos ensinos do Novo Testamento, que ensina a unidade composta de Deus em 3 pessoas distintas. Os modalistas pregavam a unidade absoluta de Deus, coisa que nem mesmo o Antigo Testamento ensina, e para apoiar tal ensino mutilaram os textos neotestamentários.
Seus principais representantes foram Noeto, Praxeas e Sabélio. Hipólito de Roma rebateu essas crenças em sua obra Refutação de Todas as Heresias. O Concílio de Nicéia. Os credos anteriores ao século IV tiveram caráter local e estavam relacionados ao batismo na preparação catequética, cuja autoridade procedia da igreja local de onde o documento se originava. São chamados credos sinodais. O embrião do credo dos apóstolos vem no final do século II. Contudo, não se tornou universal antes do Concílio de Nicéia. O credo niceno é a primeira fórmula publicada por um concílio ecumênico e a primeira a possuir status de valor universal em sentido legal. O documento é resultado da chamada controvérsia ariana que começou no ano 318 em Alexandria, no Egito. O confronto girava em torno da consubstancialidade do Filho com o Pai. Ário, um presbítero do distrito de Deucali, em Alexandria, Egito, desencadeou a maior controvérsia do cristianismo a ponto de até a política dos imperadores ter sido envolvida na questão. A ideia dominante de Ário era norteada pelo princípio monoteísta esboçado pelo monarquianismo dinâmico. Existe um só Deus não gerado, dizia, um único ser não originado, sem nenhum começo de existência. O Filho tivera começo e teria sido criado do nada antes de o Pai haver criado o mundo. Assim, Ário se negava a reconhecer a deidade do Filho e a sua consubstancialidade com o Pai, reduzindo-o à condição de mera criatura. A palavra de ordem e o refrão cantado por ele em seus partidários era: houve tempo em que o Filho não existia. É o mesmo ensino das atuais testemunhas de Jeová. Ário foi cortado da comunhão da igreja por Alexandre, bispo de Alexandria, e isso provocou o protesto de seus partidários. Ário se apegava a algumas passagens bíblicas que julgava favorecer a sua interpretação. Ele pouco se ocupou do Espírito Santo, mas dizia que era criatura. Contra os arianos, Atanásio refutou os argumentos arianistas depois do Concílio de Nicéia, comentando cada passagem bíblica citada. Da Lavra de Ário e a obra Thalia, Banquete, exposição de sua doutrina escrita em versos e talvez em prosa, da qual alguns fragmentos foram preservados nas obras de Atanásio, Ário escreveu ainda uma carta destinada a Eusébio de Nicomédia, na qual afirma: somos perseguidos porque dizemos que o Filho tem um começo, enquanto Deus é sem começo. E a outra, Alexandre, bispo de Alexandria, posteriormente enviou uma confissão de fé ao imperador Constantino entre seus partidários, citando Eusébio de Nicomédia e principalmente Astério, o sofista, que esteve ao lado de Ário desde o início da controvérsia e escreveu a obra Syntagmation, uma exposição resumida da doutrina ariana, da qual alguns fragmentos foram preservados por Atanásio em contra-arianos. A fonte da teologia de Ário não é muito clara. Ele reivindicou originalmente para suas ideias, mas sabe-se que Luciano, falecido em 312 numa perseguição imperial, fundou uma escola catequética em Antioquia e foi discípulo de Paulo de Samosata. Eusébio de Nicomédia é descrito como discípulo de Luciano. Segundo J. D. Kelly, Ário e Eusébio de Nicomédia eram lucianistas. Luciano era monarquianista dinâmico e esteve fora da comunhão da igreja por 3 bispos sucessivos porque adotava a teologia de Paulo de Samosata. Os principais líderes do arianismo foram todos discípulos de Luciano. Assim, o pensamento teológico de Ário provavelmente teria vindo de Paulo de Samosata por meio de Luciano. Essa controvérsia chamou a atenção do povo e também ganhou conotação política, considerada hoje a maior controvérsia da história da igreja cristã. O imperador Constantino considerava que uma igreja dividida era uma ameaça, pois esperava ser o cristianismo o cimento do império. Ele enviou mensageiros liderados por Ósio, bispo de Córdoba, e seu conselheiro espiritual com o propósito de uma conciliação, mas não houve resultado. Ósio explicou ao imperador a profundidade do problema e assim Constantino convocou o concílio na cidade de Nicéia, na Bitínia, região que é citada no Novo Testamento, na Ásia Menor, hoje Iznik, na Turquia. A reunião começou em 19 de junho de 325 com a participação de 318
bispos provenientes do Oriente e do Ocidente. Entre os participantes do concílio estavam presentes um pequeno grupo de arianistas convictos, liderados por Eusébio de Nicomédia, pois Ário não era bispo e não tinha direito de participar das deliberações. De outro lado estava presente um pequeno grupo liderado por Alexandre, bispo de Alexandria, acompanhado do diácono Atanásio, vindo a tornar-se posteriormente notável pela vigorosa defesa da ortodoxia cristã. O concílio contava ainda com os 3 bispos patripacianistas, e fora essas minorias, a maior parte era formada por bispos procedentes do Ocidente e de fala latina, sem interesse no que eles chamavam de especulações teológicas, pois se davam por satisfeitos com a formulação trinitária de Tertuliano. As fontes primárias são as de testemunhas oculares, alguns fragmentos de Eusébio de Antioquia, alguns capítulos das obras de Atanásio e a famosa carta de Eusébio de Cesareia. Eusébio de Nicomédia expôs na Assembleia a doutrina ariana, pois tinha convicção absoluta de que, após a sua apresentação, todo o concílio o apoiaria, aceitando como correto o pensamento de Ário. Porém, grande foi a sua decepção, quando o plenário se manifestou com indignação ao ouvir a ideia arianista de considerar o Filho de Deus como criatura. Alguns chegaram a arrebentar e rasgar o seu discurso em pedaços, em meio a gritos de blasfêmia, mentira e heresia. Eusébio de Cesareia, autor da proposta de formular um credo, sugeriu o credo de Cesareia, alegando ter recebido o texto de seus predecessores. Era um credo local usado para o discipulado dos candidatos ao batismo. A esse credo, com a aprovação do imperador e talvez por sua sugestão, acrescentaram as palavras ousia e homoúcios, substância e consubstancial, aplicadas a Cristo. Assim, o credo de Cesareia foi modificado, tornando-se conhecido credo niceno, depois de ampliado em 381 no primeiro concílio de Constantinopla. Credo de Cesareia. Cremos em um só Deus, Pai onipotente, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, em um só Senhor Jesus Cristo, Verbo de Deus, Deus de Deus, luz de luz, vida de vida, Filho unigênito, primogênito de toda a criação, por quem foram feitas todas as coisas, o qual foi feito carne para a nossa salvação, e viveu entre os homens, e sofreu e ressuscitou ao terceiro dia, e subiu ao Pai, e novamente virá em glória, para julgar os vivos e os mortos. Cremos também em um só Espírito Santo. Credo de Nicéia. Cremos em um só Deus, Pai onipotente, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, unigênito do Pai, que é da substância do Pai. Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus, gerado, não feito, consubstancial com o Pai, por meio de quem todas as coisas vieram a existir, as coisas que estão no céu e as coisas que estão na terra, que por nós, homens, e por nossa salvação, desceu e foi feito carne e se fez homem, sofreu e ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e virá para julgar os vivos e os mortos. E cremos também no Espírito Santo. Mas aqueles que dizem, houve um tempo, quando ele não era, e ele não era antes de ter nascido, e ele foi feito do que não existe, ou ele é outra substância, ou essência, o Filho de Deus é criado, ou mutável e alternável. Eles são condenados pela Igreja cristã e apostólica. O credo aprovado em Nicéia era decisivamente anti-arianista. Só havia 2 opções: assinar o documento ou ir para o exílio. Somente 2 bispos não assinaram, Segundo de Ptolemaida e Teonas de Marmarica. Até Eusébio de Nicomédia, arianista, assinou o credo elaborado nesse concílio, alegando ter subscrito o texto com o termo homoiúcios, de substância semelhante, e não homoúcios, da mesma substância. O propósito fundamental dos autores do texto do credo niceno foi rechaçar definitivamente a heresia arianista. E isso é evidente no uso do termo da substância do Pai em grego, o sias tu patros, ou seja, da mesma essência, do mesmo tipo do Pai, que é uma clara resposta ao pensamento central de Ário, e também no emprego da frase consubstancial com o Pai, em grego, homoousion to patri, que significa da mesma substância com o Pai, qualificando a unidade de essência do Pai e do Filho. Outra evidência inconfundível
é o anátema da última cláusula. A inserção desses termos no credo somada à inclusão do anátema foram um golpe mortal contra os arianistas, mas as controvérsias não terminaram aí. O período pós-Nicéia. O documento aprovado em Nicéia tornou-se ponto de partida ao invés de ponto de chegada. A controvérsia prosseguiu por 3 razões principais: a inclusão do termo homoúsios no texto, a indefinição sobre a identidade do Espírito Santo, assunto do capítulo seguinte, e a volta do arianismo. Em Nicéia ficou dito que o Filho é homoúsios, do grego, significando da mesma essência, substância, consubstancial com o Pai. Os opositores da fé nicena faziam duras críticas. Uns acusavam o credo de sabelianismo, outros alegavam que o termo não é bíblico, pois não aparece nas Escrituras. Eusébio de Cesareia não esconde a sua decepção pela inclusão de homoúsios no documento, na sua longa carta enviada aos seus subordinados da região de Cesareia, que se aproveitaram do vasto significado do termo, querendo convencê-los de que não se tratava da consubstancialidade. Muitos movimentos controvertidos surgiram nos 60 anos que seguiram ao Concílio de Nicéia, como os anomoeanos, os homoeanos e os homoousianos, entre outros. Os anomoianos, do grego anomoios, diferente, eram os arianos radicais, pois diziam que o Filho é diferente do Pai em todos os aspectos. Os homoeanos, do grego homoios, similar, diziam que o relacionamento entre pai e filho era de similaridade. Seus expoentes eram arianos convictos. Outro grupo expressivo eram os homoiusianos, do grego homoiúsios, de substância semelhante, pois diziam que o Filho era de substância semelhante ao Pai. Eram um meio termo entre Ário e a Declaração de Nicéia. Em 358, liderado por Basílio de Ancira, um sínodo reunido nessa cidade, aprovou a primeira fórmula homoiusiana. O texto afirma que o Filho está muito próximo do Pai e não entre as criaturas, mas não é da mesma substância, mas sim são duas substâncias. Em Nicéia ficou dito que o Filho é homoúsios, da mesma essência, substância, consubstancial com o Pai. A letra I no termo homoiúsios fazia grande diferença em homoúsios. O Filho é consubstancial com o Pai. No entanto, homoiúsios, o Filho é de substância semelhante ao Pai. Primeiro Concílio de Constantinopla. O imperador Teodósio tomou posse em 379 e no ano seguinte estabeleceu só a Confissão Nicena. Em novembro do ano 380, o imperador substituiu o patriarca ariano de Constantinopla, Demófilo, por Gregório de Nazianzo, mas nenhum imperador ou bispo poderia sozinho, por autoridade própria, estabelecer normas de fé que tivessem validade para toda a igreja. Era necessário um concílio universal, ou seja, ecumênico. A defesa da fé nicena, apresentada por Atanásio e pelos pais capadócios, foi estruturada no capítulo anterior. O pensamento desses teólogos foi considerado no Concílio de Constantinopla, realizado a pedido do imperador Teodósio I, com a participação de 150 bispos, entre eles Gregório de Nazianzo, Gregório de Nissa e Cirilo de Jerusalém. Esse é considerado pelo Concílio de Calcedônia, em 451, o segundo grande concílio ecumênico da Igreja. Credo de Nicéia. Cremos em um só Deus, Pai onipotente, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, o unigênito do Pai, que é da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, consubstancial com o Pai, por meio de quem todas as coisas vieram a existir, as coisas que estão no céu e as coisas que estão na terra, que por nós, homens, e por nossa salvação desceu e foi feito carne, e se fez homem, sofreu e ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e virá para julgar os vivos e os mortos. E cremos também no Espírito Santo. Mas aqueles que dizem, houve um tempo quando ele não era, e ele não era antes de ter nascido, e ele foi feito do que não existe,
ou ele é da outra substância, ou essência, ou o Filho de Deus é criado, ou mutável, ou alternável, eles são condenados pela Igreja Cristã Apostólica. Credo niceno-constantinopolitano. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, da mesma substância do Pai, por meio do qual todas as coisas vieram a ser, o qual por nós os homens e pela nossa salvação desceu dos céus e se encarnou do Espírito Santo na Virgem Maria e se fez homem e foi por nós crucificado sob Pôncio Pilatos e padeceu e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras e subiu ao céu e está sentado à direita do Pai e virá de novo com glória a julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, que procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou por meio dos profetas, e em uma igreja só santa, cristã e apostólica, confessamos um só batismo para perdão dos pecados. Esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do século vindouro. Amém. Esse documento é reconhecido da fórmula teológica aprovada em Nicéia 325, com algumas modificações, acréscimos e cortes. A comissão revisora retirou o termo homoúcios, que trouxe mais problema do que solução, sem contudo eliminar a consubstancialidade do Filho com o Pai. Procurou seguir uma linguagem próxima da Bíblia, introduziu no texto parte do Credo dos Apóstolos, definiu a identidade e a obra do Espírito Santo com Deus igual ao Pai e ao Filho, além de informações eclesiológicas e dos anátemas do Credo Niceno que foram cortados do texto. Os debates teológicos que sacudiram a igreja precisavam de um fim. De fato, o concílio pôs fim a quase meio século de domínio político e teológico ariano no Ocidente. A causa ariana estava agora irremediavelmente perdida. O credo niceno-constantinopolitano é um dos mais importantes da igreja cristã. De todos os credos ecumênicos, esse é apresentado como universalmente aceito. O credo dos apóstolos é puramente ocidental. No entanto, o constantinopolitano foi admitido como obrigatório no Oriente e no Ocidente a partir de 451 até a atualidade. O Concílio de Calcedônia, um monge de Constantinopla chamado Eutico ou Eutique expôs a doutrina monofista e foi condenado numa reunião do Sínodo Permanente de Constantinopla em 448. Em termos históricos, ele é considerado fundador de uma forma extremada e praticamente docética de monofisismo, ensinando que a humanidade do Senhor havia sido totalmente absorvida por sua divindade. O termo monofisismo vem de duas palavras gregas, monos, único, e physis, natureza. É a doutrina que defende uma única natureza de Cristo, só a divina ou a divina e a humana amalgamada. Esse era o pensamento radical ensinado pela escola alexandrina, mas Roma e Antioquia discordavam dessa ideia. A questão do momento girava em torno de duas naturezas de Cristo. Hilário de Poitiers escreveu: em virtude das duas naturezas unidas em um, é um sujeito que tem duas naturezas, de tal sorte que nada carece em nenhuma das duas. Ao nascer como homem, não deixa de ser Deus, e porque continua a existir como Deus, não deixa de ser homem. Esse é o tratado sobre a Santíssima Trindade. Mais adiante ele declara: no Senhor Jesus Cristo deve considerar uma pessoa que tem duas naturezas, tratado sobre a Santíssima Trindade. Esse pensamento tertuliano havia precocemente ensinado com mais de 200 anos de antecedência, no ano 213, para ser mais preciso. Nós vemos claramente o duplo estado que não nos confunde, mas é unido em uma pessoa, Jesus, Deus homem. Assim, é correto afirmar que a ideia contida no tomo de Leão, o bispo de Roma, Leão I, nada tinha de original e foi decisiva para a realização do concílio de Calcedônia, hoje um bairro de Istambul, na Turquia, chamado Kadıköy.
As reuniões da Calcedônia se iniciaram em 8 de outubro de 451, com mais de 500 representantes, e Roma foi representada por legados. A maioria era contra a elaboração de um novo credo e se dava por satisfeita em reafirmar a fé nicena. Mas os comissários imperiais sabiam que para que o concílio tivesse resultados, era necessário elaborar uma fórmula assinada por todos. Ficou definido o seguinte: o credo niceno é solenemente aceito como padrão de ortodoxia, ao seu lado o credo niceno constantinopolitano, e reconhecido de 2 cartas de Cirilo e o tomo de Leão, e por fim a confissão formal conhecido como credo de Calcedônia. Assim ficou definido de uma vez para sempre a doutrina das duas naturezas de Cristo, plenamente humana e perfeitamente divina, e ambas as naturezas permanecem intactas. Credo de Calcedônia. Fiéis aos santos pais, todos nós perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar que nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo único Filho, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, constando de alma racional e de corpo consubstancial ao Pai, segundo a divindade é consubstancial a nós, segundo a humanidade em todas as coisas semelhante a nós, exceto no pecado, gerado segundo a divindade antes dos séculos pelo Pai, e segundo a humanidade por nós e para nossa salvação, gerado da Virgem Maria, a portadora de Deus. Um só e o mesmo Cristo, Filho, Senhor unigênito, que se deve confessar em duas naturezas inconfundíveis e imutáveis, inseparáveis e indivisíveis. A distinção de naturezas de modo algum é anulada pela união, mas pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, correndo para formar uma só pessoa e substância, não dividido ou separado em duas pessoas, mas uma só, e mesmo Filho unigênito, Deus, Verbo, Jesus Cristo Senhor, conforme os profetas outrora a seu respeito testemunharam. E o mesmo Jesus Cristo ensinou-nos o credo dos pais, transmitiu-nos o pensamento de Roma, saiu vencedor, e o Oriente ficou desapontado com a decisão. Os delegados de Alexandria não assinaram a declaração final. A reação oriental contra a Calcedônia contribuiu para a divisão entre Oriente e Ocidente. Jacó Baradeus e seus seguidores rejeitaram a decisão desse concílio. A Igreja Nacional da Síria é conhecida como Jacobita. Ainda hoje o monofisismo é mantido nas igrejas cóptica, Armênia, Abissínia e Jacobitas.